Olá, alunos do nono ano. Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nós agora vamos para essa penúltima parte da nossa aula sobre Getúlio Vargas, né? Aula número 3. Pessoal, nesse período aqui, nós iremos falar sobre, né, o governo constitucional, ou seja, como foi o governo da Constituição que ele criou, né, que a gente viu na aula passada, que ele convocou uma Assembleia Constituinte. Tá? Esse período aqui, pessoal, é um período que veio depois daquela guerra que nós estudamos entre Getúlio Vargas e o Estado de São Paulo, chamada aí de Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, se a gente for recapitular um pouquinho, a gente vai lembrar que ele não ganhou as eleições de 29, lá de 1930, fez uma revolução e assumiu o poder através de um golpe. Ele iria governar provisoriamente. Então a gente estudou na aula 2 o governo provisório. Agora, pessoal, é interessante frisar que esse terceiro governo, aliás, esse segundo governo dele, desculpa, porque eu vi a aula 3, esse segundo governo dele é chamado de governo constitucional, né? Também chamado de período liberal em alguns livros de história aí, que foi exatamente do ano de 1934 a 1937. Bom, o governo constitucional. Pessoal, lembrando o seguinte, Getúlio Vargas, quando ele vence a eleição, quando ele vence os paulistas lá em 1932, ele concede, por exemplo, aos paulistas empréstimos bancários, né, para que os paulistas consigam se reestruturar economicamente daquela guerra, né, que eles enfrentaram. Só que esses empréstimos que o Getúlio Vargas concedeu foram empréstimos considerados bem generosos para aquela época. Ou seja, acho que nunca um Estado tinha recebido tanto dinheiro emprestado da União quanto os paulistas receberam aí, tá? Até então. E aí ele convoca, galera, uma Assembleia Constituinte. Estudamos bastante a Assembleia Constituinte no 8º ano, né? E citamos já também no 9º ano. O que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas, no nosso caso aqui de deputados, tá? E constituinte é porque ela tem uma função, que é fazer uma constituição. Então a gente vai lembrar que Getúlio Vargas, ele assumiu, acabou com aquela constituição criada lá por Deodoro da Fonseca, e ele estava governando através de decretos, né? Então esses decretos, pessoal, que ele expedia desde 1930, eles entraram aí nessa Constituição. Que é a famosa Constituição de 34. Essa Constituição, pessoal, ela era razoavelmente democrática. Até então, ela era a mais democrática que o Brasil já teve. Mas se a gente for comparar com o que é o sinônimo de democracia, ela fica um pouco aquém, ela fica devendo. Por exemplo, ela instituía uma eleição direta para presidente. Porém, essa primeira eleição de 34 ela não aconteceria. Ou seja, Getúlio Vargas seria mais uma vez o presidente do Brasil por indicação e não por eleição. Então seria uma espécie aí de um segundo golpe que ele deu para poder permanecer na presidência do Brasil. E aí as eleições agora já seriam postas em práticas na próxima, que é 1937, para assumir em 1938. Que aí a gente vai ver o que aconteceu aí no final da aula. Essa Constituição pregou um equilíbrio entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Se a gente for lembrar a primeira Constituição lá do Dom Pedro I, havia 4 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Porém, tinha o poder moderador, que era o poder do imperador. Isso foi posto de lado na República da Espada, né? Com a Constituição do Deodoro,
Porém, não havia esse equilíbrio entre os poderes. O executivo ele acabava sendo mais forte, né? As eleições, o pleito, o sistema corrupto, né, do café com leite fazia com que o executivo se destacasse mais em relação aos outros. Então essa Constituição já pregou mais esse equilíbrio, a autonomia entre os três poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E um fator importante, pessoal, que é o que a imagem frisa aí, é que agora as eleições eram diretas, ou seja, você vota diretamente no candidato, e secretas, galera, porque lembrando que na República Velha o voto não era secreto. As pessoas acabavam votando em quem os coronéis mandavam, tá? Então isso agora seria posto de lado. Algo bem significativo para a época, pessoal, foi essa imagem que a gente vai ver aqui agora, que é o voto feminino. Claro, essa mulher aqui é uma mulher americana, é do voto feminino norte-americano, mas eu coloquei para a gente ter uma ideia. Agora permitia o voto feminino. Esse voto feminino, pessoal, foi assinado, foi decretado por Getúlio Vargas no ano de 1932. Então, se você for fazer pesquisas, você vai ver que o voto feminino no Brasil foi permitido em 1932, mas ele só entra de fato na Constituição de 34, porque em 32 ele era apenas um decreto do presidente, tá? Outra importante criação aí por Getúlio Vargas é a criação dos tribunais eleitorais. Então esses tribunais aí foram criados, tá? O STE, por exemplo, que a gente conhece hoje, foi criado no governo de Getúlio Vargas, que é para evitar aquelas fraudes lá do coronelismo, lá da política do café com leite. Então, para deixar aquele sistema de lado, ok? Pessoal, é importante frisar que o voto feminino foi decretado em 1932 e passou a ser lei, né, na Constituição em 34. Porém, não teve eleições nesse período, né? As eleições seriam, né, vamos usar aí o futuro do pretérito, né, seriam em 1937. Vamos ver aí como é que vai ser. E para a gente finalizar esse slide aqui, olha a criação dele aqui, pessoal. Ensino primário gratuito de frequência obrigatória. Vamos por partes, pessoal. O que é esse ensino primário gratuito? É você fornecer escolas públicas de educação básica. E o aluno, ele é obrigado a ir. Então, o aluno tem direito à escola. Galera, vamos entender o que isso trouxe para a nossa vida acadêmica. Lembrando que Dom Pedro I, né, ele baixou um decreto, né, lá no ano de 1827, na verdade, para ser mais preciso, no dia 15 de outubro de 1827. Né? O Dom Pedro I ele baixou um decreto dizendo que todas as cidades, todas as vilas, todos os vilarejos do Brasil eram obrigatórios ter escolas de primeiras letras gratuitas. Desculpa. Só que esse projeto, pessoal, era muito bonito, mas ele não saiu do papel. Ele não chegou a acontecer de fato. Ele era uma lei, mas nunca foi posta em prática, né? E aí, pessoal, com o passar do tempo, a Unesco, que é uma organização da ONU que cuida aí da educação da criança, né? A Unesco decretou mundialmente o Dia do Professor como o dia 5 de outubro, tá? Só que o Brasil, esse dia mundial, 5 de outubro, Dia do Professor. Só que o Brasil, pessoal, ele adotou a data, depois de 1934, de 15 de outubro. Por que o Dia do Professor é 15 de outubro? Porque aquele decreto assinado por Dom Pedro foi assinado no dia 15 de outubro de 1827, onde o Estado era obrigado a fornecer educação gratuita de qualidade para as crianças, né? Só que
como ele não saiu da prática, depois disso, ó, depois de 1827, mais de 100 anos depois, né, 1934, o governo volta a falar na obrigatoriedade do Estado para a educação, né? Então, ó, nessa Constituição de 1934 aí que a gente está vendo, retomou a obrigatoriedade do governo, né? Então, nesse artigo, o artigo, se não falar a memória, 148, ele diz que é direito de todos e dever, né, da família e dos poderes públicos, do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, depois de 1934, quando Getúlio consegue pôr isso em prática, é que vira o Dia do Professor no Brasil, dia 15 de outubro. Certo? Antes, pessoal, essa obrigatoriedade da educação era só da família. Então, passou a ser do Estado também, né? Bom, então depois que a gente viu aí que Dom Pedro não colocou em prática, quem colocou em prática de fato foi Getúlio Vargas, agora vamos dar uma sequência aí um pouco nas linhas políticas que assolavam o governo de Getúlio Vargas. Na aula número 1, pessoal, que a gente deu aqui, vocês vão lembrar que eu falei para vocês que Getúlio Vargas era talvez um dos maiores políticos que o Brasil já teve. Então, a gente agora vai entender um pouco desse contexto político que Getúlio Vargas vivia e como ele jogava esse jogo, certo? A gente vai retomar lá aquelas teorias de direita e esquerda que nós estudamos na Revolução Francesa. Havia, por exemplo, no Brasil, um partido de direita, que era o Partido Integralista, que é esse da imagem que vocês estão vendo, os integralistas. Mas para ser um pouco mais específico, os integralistas eles não eram apenas de direita, eles eram, como é que eu diria, extrema direita, tá? Eles eram um partido fascista aqui do Brasil, né? O nome deles era Ação Integralista Brasileira, AIB. Mas aí a gente conhece apenas como os integralistas, certo? Eles eram inspirados lá nos fascistas europeus, principalmente da Itália, lá do Benito Mussolini. Então era o Partido Fascista do Brasil, né? Esse camarada aí era o líder do Partido Fascista, o nome dele é Plínio Salgado. Então eles tinham algumas características, né, pessoal? Então, por exemplo, ó, eles se vestiam de verde, essa farda verde aí, e o símbolo dele era esse símbolo da sigma que representa soma, né? E ele tinha uma saudação. Essa saudação, pessoal, seguia um ritual. Então você levantava a mão direita espalmada, né, aberta, em direção ao líder, e falava o termo Anauê, né, que é a saudação ao líder. Toda vez que o Plínio Salgado se aproximava, Anauê. Esses grupos, pessoal, esse grupo de integralistas, eles eram conhecidos no Brasil pelos opositores deles, por quem não simpatizar pelo movimento, como os galinhas verdes, né? Eram assim que eles eram chamados aí. Por que esse termo galinha verde? Pessoal, eu já consegui ver várias, como é que eu diria? Várias fontes, né, de porquê desse termo galinhas verdes. Mas assim, o mais aceito que a gente já pesquisou aqui é que era porque quando chegava a épocas de confronto mesmo, eles acabavam recuando, né, não chegavam até o fim dos embates e tudo mais. Então, por isso eram chamados de galinhas verdes aí pelos opositores, ok? Eles tinham um lema, pessoal, e olha só como a gente vai ver muita semelhança entre o Partido Integralista, lá do governo de Getúlio Vargas, com os extremistas hoje de direita. Tem muita semelhança aí no que se defende, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eles vestiam essa farda verde, então eles eram chamados pelos comunistas aí de galinhas verdes. Eles tinham um lema, olha o lema deles aí. Deus, pátria e família, né?
Então, ó, a função deles era eliminar toda os comunistas, né, toda a oposição, né? E olha outra característica bem interessante. O Brasil era um país católico naquela. Hoje o Brasil ainda é um país católico, mas a porcentagem de católicos naquela época era muito maior, era quase a totalidade. Hoje os evangélicos são os que mais crescem no Brasil. Então o Brasil, por ser um país católico, pessoal, muitos padres aderiram ao movimento integralista, porque o movimento, o fascismo, pessoal, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, defendia um país cristão, no caso um país católico naquele momento, mas um país cristão, certo? Então os padres, para poder se beneficiar e defender essa moral cristã no Brasil, eles apoiavam aí o integralismo. Aí a sigma, né, a saudação deles, a Naue, e o membro aí do integralista vestindo a farda verde, né? Então, ó, eles defendiam um governo autoritário. Como assim um governo autoritário, pessoal? Mais poder para o presidente, para o poder executivo, né? Ele tomar as rédeas, não ter tanta autonomia, não dividir com o executivo, perdão, com o legislativo nem com o judiciário. Então eles queriam que fosse dirigido por um chefe de partido único. E qual partido único seria esse? Seria o Partido Integralista. Então, ó, defendia o predomínio dos interesses da nação sobre o do indivíduo. Ou seja, o que é importante para o país, né, e não é importante. Aliás, o que, vamos reformular aqui, é assim: se você tem algo que interessa ao país, isso não é seu, é do país, pertence a todos, pertence à nação, né? O Brasil acima de todos, vamos dizer assim. Essa seria a expressão aqui, tá? Que é bem semelhante ao slogan né, de extrema direita hoje. Bom, pessoal, aqui, ó, é uma foto que foi tirada na época do líder Plínio Salgado passando, né? E a galera lá saudando ele, ó, o Anauê, todos fardados, né? Não dá para ver a cor, porque a foto da época era preto e branco, mas a cor aí é verde, certo? Bom, então eles defendiam a censura aos meios de comunicação. Tem só um detalhezinho aqui. Quais são os meios de comunicação desse período? Eram jornais impressos, basicamente era isso. Então era como se os jornais que falavam contra o governo, contra os integralistas, contra Getúlio Vargas, deveriam ser fechados, perseguidos aí. Tá? E olha que interessante, pessoal, Vargas ele não era integralista. Ele usou muito esse prestígio dele, conseguiu muito dos integralistas, mas em determinado momento ele mandou acabar com esse partido também. Então, assim, ele não era um militante do integralismo, né? Pessoal, aqui os integralistas, eles têm alguns opositores, que são o que a gente chama aqui agora, né, como a gente falou na nossa aula de Revolução Francesa, os partidos de esquerda. Então, dentro dos partidos de esquerda, pessoal, nós vamos falar aqui do ANL. A ANL, pessoal, era o principal rival, né, dos integralistas. Só que a ANL não era o único partido de esquerda que tinha no Brasil. Na verdade, o principal partido de esquerda era o Partido Comunista Brasileiro, né? O Partido Comunista Brasileiro era o de extrema esquerda, era o mais radical, era o que fazia uma oposição velada, por exemplo, a Getúlio Vargas, ao governo, né? Ao sistema do Getúlio e dos integralistas. A Aliança Nacional Libertadora era também um partido de esquerda, porém não era tão radical quanto os outros, porque ele foi formado meio que de última hora. Eles faziam oposição aos integralistas e a Getúlio Vargas, por exemplo. Aí, ó, quem formou esse grupo? Alguns comunistas que não estavam lá no Partido Comunista, alguns sociais que defendem a democracia, como, por exemplo, o neoliberalismo,
Os tenentes de esquerda que a gente viu lá no início do capítulo, eles vieram aqui para a ANL, então eram pessoas de esquerdas mais moderadas, porque os mais radicais mesmos estavam lá no Partido Comunista do Brasil, que também era oposição ao integralista e também oposição ao governo de Getúlio Vargas. Aqui é o lema do partido, né, da ANL, Pão, Terra e Liberdade. Esse lema aqui, pessoal, é um lema usado na Revolução Russa, né, que levou à criação do comunismo lá na Rússia, né. Então, ó, eles aqui, como a gente fala, por que eles não eram tão radical? Porque eles não queriam implantar o socialismo no Brasil. Tá? Eles tinham até algumas ideias, como a gente vai ver aqui, que Vargas pegou, que o Vargas adotou. Tá? Mas o Vargas não era de se filiar a nenhum partido. Ele aproveitava ideias e seguia, né? Algumas ideias que ele considerava boas. Então, pessoal, ó, eles defendiam o não pagamento da dívida externa. Né, aquela dívida que o Brasil começou a dever para a Inglaterra e depois das guerras passou a dever para os Estados Unidos, que foi aquela dívida que o Brasil comprou a sua independência, né, de Portugal, pegando dinheiro emprestado com os ingleses. Então eles defendiam que o Brasil não deveriam pagar essa dívida aí, que ela existe até os dias atuais, diga-se de passagem. E eles queriam nacionalizar as empresas que não eram brasileiras. Pessoal, mas vamos entender isso aqui, ó. Getúlio Vargas, ele defendia que as empresas deviam ser nacionais, deviam ser do Estado, deviam ser brasileiras. E aí a ANL defendia que algumas empresas que já existiam no Brasil deveriam ser brasileiras. E se essas empresas fossem estrangeiras, elas deveriam ser tomadas. Só que não são todas as empresas, né? São empresas específicas. São empresas no ramo de mineração. E aí a gente vai dar um exemplo que o Getúlio Vargas criou, a Vale do Rio Doce. Né? As empresas de petróleo, que a gente vai ver mais para frente, que Getúlio Vargas criou a Petrobras. Tá? E essas empresas de eletricidade. Nós temos aí, né, a ANEEL, SEB, né? Enfim. Essas empresas aí deveriam ser nacionais, porque ela ia explorar as riquezas minerais. Então, por essa razão, deveriam pertencer ao Estado. Até para evitar, né, por exemplo, acidentes como o de Mariana e tudo mais. Bom, como todo partido de esquerda, né, a ANL defende a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Recapitulando aí a aula de geografia, é você expropriar, é você retirar grandes terras, grandes propriedades, principalmente improdutivas, e distribuir para famílias mais pobres para que elas possam ter questão de morar, plantar, né, essa questão aí. E, pessoal, eles queriam a formação de um governo popular. O que representa um governo popular? Onde todos pudessem votar e escolher os seus representantes. Lembrando que Getúlio Vargas estava já no segundo mandato, né? E nenhum dos dois ele havia sido eleito. E antes dele já era um sistema corrupto, que não colocava um governante popular. Então era isso que esse partido aí defendia. Só que Vargas, pessoal, ele percebeu logo que a ANL podia ser um problema para ele, né? Podia incomodar ele, atrapalhar ele a governar. Então o que ele fez? Ele mandou proibir a ANL, ele mandou fechar todas as suas sedes no Brasil, né? E, pessoal, quem fosse abrir uma sede clandestinamente ou continuasse a prática clandestina, poderia ser preso, ok? E aí, pessoal, o movimento começou a conspirar. Eles estavam querendo evitar uma futura ditadura fascista no Brasil. Porque nesse momento Getúlio Vargas proíbe a ANL, mas, por exemplo, ele não proibiu os integralistas. Então, assim, o medo das pessoas aqui, dos membros da ANL, era de Getúlio se fechar de vez com os integralistas e ambos assumirem o poder e formar uma ditadura. Então, para evitar isso, eles queriam dar um golpe aí e tirar Getúlio Vargas do poder. Só que Getúlio, pessoal, ele tinha em diversos órgãos, em diversos partidos, em diversas instituições, eles tinham espiões, tinham pessoas que trabalhavam para Getúlio e mantinham Getúlio muito bem informado.
foi quando Getúlio ficou sabendo que ia acontecer esse movimento. Por ele ficar sabendo antes de acontecer, ele conseguiu se precaver. Né? Então ele conseguiu fazer com que esse movimento não tivesse tanta proporção. Esse movimento ele estourou, pessoal. Ele estourou em alguns quartéis aí. Ó, em 1935 ele estourou, né? Mas ele ficou limitado, por exemplo, num quartel lá de Recife, capital de Pernambuco, lá no quartel de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então Getúlio conseguiu vencer com facilidade esse movimento aí da ANL, acabando de vez com as pretensões da ANL, né? E acabando com a própria ANL. Só que aí, galera, vem a jogada de Getúlio Vargas, né? Ou seja, o movimento começou e começou bem fraquinho. Getúlio Vargas foi lá e acabou com ele sem muita dificuldade. Quando ele acaba, Getúlio Vargas, por ser o presidente do Brasil e ter a seu favor, por exemplo, a imprensa, pelo menos a maior parte da imprensa, o que ele fez? Ele lançou no jornal, né, a manchete no dia seguinte. Olha o que ele mandou soltar no jornal. A Revolução Comunista de 1935. Peraí, mas eu acabei de falar para vocês que o ANL não era de extrema esquerda. Por que era uma revolução comunista, né? Então Getúlio Vargas, pessoal, ele usou esse movimento aqui. Ele deu um nome a esse movimento. Quem deu o nome foi o próprio Getúlio Vargas. Ele chamou esse movimento de Intentona Comunista. Intentona, pessoal, é tentar contra o Estado de Direito, tá? E quem tentou contra o Estado de Direito? Os comunistas. Tá? Então, Intentona Comunista foi como ele chamou. E olha que interessante, esse plano de atacar, de derrubar Getúlio, era um plano da ANL. Só que Getúlio Vargas venceu a ANL. Então, o que ele falou para a imprensa? Que esse plano era do Partido Comunista Brasileiro. Então, vamos lá, a revolta era da ANL, mas Getúlio Vargas colocou a culpa no Partido Comunista Brasileiro, e aí ele deu esse nome de Intentona Comunista, e esse nome é como ela é chamada até hoje nos livros de história, certo? Então, qual era a intenção de Getúlio Vargas aqui? Quando ele acaba com o ANL, ele queria acabar agora com mais partidos, por exemplo, de esquerda. Ele queria acabar com o Partido Comunista Brasileiro e com os deputados e senadores que já tinham sido eleitos lá pelo Partido Comunista Brasileiro. Olha aí, ó. Esse aqui, por exemplo, é o Luiz Carlos Prestes, que a gente falou que a gente ia citar ele bastante, né? Então tá dizendo aqui, ó, que ele liderou essa insurreição lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, por isso aqui que ele estava sendo preso. Só que ele não tinha relação com esse movimento, né, da Intentona Comunista. Então, o Partido Comunista Brasileiro, a partir desse momento, deixou de existir, né, foi posto aí na clandestinidade, né, e militares foram presos, né, de esquerda, os tenentes de esquerda, inclusive o próprio Luiz Carlos Prestes, certo? E aí, pessoal, é aquela velha expressão que a gente gosta de falar. Getúlio Vargas, ele usou um movimento para atingir o outro movimento e matar dois coelhos com uma paulada só. Ok? Foi basicamente isso que ele fez aqui ao jogar com a Intentona Comunista. Nesse momento, pessoal, a esquerda brasileira perdeu dois partidos, um de mais extrema, que era o Partido Comunista, e outro de esquerda, que era a ANL. E isso fez com que os integralistas se sentissem mais próximos ao presidente e mais no poder. Foi quando, pessoal, os integralistas procuraram Getúlio Vargas, já no ano de 1937. Ao procurar Getúlio Vargas, eles chegaram com uma grande ideia, né? Eles falaram para Getúlio Vargas que eles tinham na gaveta um plano que era para Getúlio Vargas soltar para a imprensa brasileira, né? Que o Getúlio Vargas deu o nome de Plano Cohen,
alegando ser um plano comunista para tomar o Brasil, para dar um golpe no presidente, tá? Então esse plano, que na verdade foi feito pelos integralistas, ele entra para a história conhecido como Plano Cohen. Quem deu o nome de Plano Cohen foi o próprio Getúlio Vargas. Então a gente já viu que Getúlio Vargas aceitou, né, a ideia dos integralistas aí. E aí o Plano Cohen foi posto em prática, tá? Então foi antes das eleições presidenciais, foi nas eleições de 1937. Antes de acontecer mesmo, a imprensa divulga esse Plano Cohen aí com diversas atrocidades, vamos dizer assim, ó. Então ele foi forjado pelos integralistas, mas o conhecimento de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sabia que era falso e fez dele um plano verdadeiro. Então, o Getúlio Vargas, pessoal, ele usou o Plano Cohen como um pretexto para permanecer no poder. Então, agora, pessoal, a gente vai ver que Getúlio Vargas vai permanecer no poder por um terceiro mandato sem participar da eleição, aliás, sem vencer a eleição, porque em 1930 lá ele participou, mas perdeu. Em 34 ele nem chegou a participar. E agora, em 37, também não. Então, ou seja, o voto feminino instaurado lá em 32, ele até agora, em 37, não aconteceu. Bom, aqui essa imagem é bem ilustrativa. Mostra que o Getúlio Vargas, como nacionalista, como um brasileiro, está defendendo o Brasil da ameaça comunista, né? Isso aqui representa também o que foi o Plano Cohen. Então, olha lá, segundo esse Plano Cohen, ele dizia o seguinte, que os comunistas iam tomar o poder e em seguida iam fazer greves gerais, eles iam queimar todas as igrejas do Brasil, eles iam matar presidente. Existe até aquela expressão bem popularizada de que eles iam comer, literalmente, sentido literal, arrancar pedaço das criancinhas. Então, pessoal, quando você vê uma pessoa muito idosa, assim, com medo dos comunistas, é por conta desse Plano Cohen, porque a imprensa na época divulgou isso aqui com tanta facilidade, né? E quem lia, e quem tinha acesso aos rádios, por exemplo, uma das coisas que o Getúlio Vargas criou é um programa de rádio às 7 horas da noite chamado A Voz do Brasil, que existe até hoje e naquela época existia. Então, por exemplo, o Plano Cohen era divulgado constantemente na Voz do Brasil. Então as pessoas estavam amedrontadas do que eram os comunistas aí. E aí Getúlio cancela as eleições, fecha o Congresso Nacional e agora, pessoal, ele assume como presidente do Brasil de novo, mas numa pegada um pouco pior, porque agora, pessoal, o governo dele vai se chamar o Estado Novo, que é a nossa aula número 4. Certo? O Estado Novo, galera, foi a ditadura de Getúlio Vargas, né? Então a gente vai entrar agora na ditadura varguista. Bom, a gente vai ver, pessoal, durante a história aí, alguns presidentes do Brasil praticando tiros, né? Então, assim, na ditadura militar era comum, Fernando Collor e o próprio Getúlio Vargas por ser militar. Então agora, pessoal, esse novo governo dele, que se inicia em 1937, é chamado de Estado Novo. E a gente vai ver algumas contradições dentro do Estado Novo, tá? Que vai de 1937 até 1945, que é quando termina a Segunda Guerra Mundial, certo? É a ditadura de Getúlio Vargas. E aí, pessoal, a Constituição de 34, que era considerada ali a mais democrática até o momento, não era tão democrática como a gente falou, mas até aquele momento ali era mais democrática, foi deixada de lado, foi posta para lá. Agora veio uma nova Constituição, certo? Que a gente vai chamá-la de polaca e a gente vai entender na aula 4 o porquê. Bom, crianças, então a aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. E aí a gente, na próxima aula, começa aí o Estado Novo. Um grande abraço aí a todos.